O mundo. Tudo é o mundo. No entanto, o que é o mundo? Por que meios o mundo pode ser definido? Por que mundo os meios podem ser definidos? Uma névoa nublosa paira levemente sobre minha mente. Pode uma estaca ser colocada nesse caos sem fim? Para alguém como eu que não consegue mais encontrar certeza, pensei: o que resta para mim? Takuji Torabishi começou a ouvir o som pouco depois do início do ano. Baixo, ondulante, distante. Parecia estática de rádio ou o suave bater das ondas. Ele questionou se era algum tipo de problema auditivo, mas não teve nenhum outro sintoma. O exame escolar de saúde rotineiro, como sempre, o diagnosticou como sem anormalidades. No entanto, o som persistiu. Parecia que apenas Takuji poderia ouvir. A cada poucos meses, justamente quando ele se esquecia, o som ressoava novamente nos seus ouvidos. Takuji chamou de cinza, um nome sem significado, mas que parecia casar perfeitamente com isso. O cinza mais uma vez atrapalhava suas noites de sono. Distante, constante, presente. Mesmo desgastando seu corpo com corridas e pedaladas, o sono esvaía de seu corpo, entrando e saindo. Ele às vezes pensava que estava sonhando, apenas para perceber que a cena diante dele era real. Então, eu não estava dormindo afinal? Se esvaindo. Algo estava se esvaindo, pedaço por pedaço, por dentro. Takuji sentia que algo se perdia, algo que ele só poderia chamar de senso de realidade. Com o tempo, começou a parecer que tudo estava distante. Era como se o próprio mundo estivesse recuando constantemente. Paradoxalmente, tudo parecia também dissolvido em cinza, desprovido de vida, fragrância, textura, significado. Tudo se dissolveu em cinza. Cinza como ele, sem significado. E aos poucos, a ausência pesou em sua mente. O que aconteceu e o que não aconteceu? O que é sonho e o que é realidade? Onde terminou a fantasia e começou a realidade? Denpa é um subgênero do terror japonês que não conseguiu sair muito do seu nicho. São obras que tratam da desconexão da realidade, abordando temas como a saúde mental, teoria da conspiração e às vezes até cultos bizarros e surrealismo. Enredos onde a história parece se degradar cada vez mais enquanto nós questionamos se o mundo enlouqueceu ou se o próprio personagem principal não está enlouquecido. Apesar de haver obras mais recentes que abordam essa temática, as três visual novels consideradas mães do gênero são Tsunosora, Sayonara Oshite e Jisatsu no Tame no Hyakuichi no Hou-Hou. Já falamos de duas dessas em vídeos distintos do canal, apesar de, no caso de Tsunosora, falamos de suas reescrituras. Assim, resta a última e de mais difícil acesso. Então vamos abordar um estilo um pouco diferente dos outros vídeos aqui, e falar da história como um todo além de uma temática geral, visto que não há expectativa nenhuma para esse jogo ser relançado, nem de que algum outro youtuber BR grave sobre essa merda. Takuji vive com sua meia-irmã, Samono. Seus pais se casaram há pouco tempo, então o convívio dos dois foi arrastado de repente. Diariamente, Takuji se encontra com Momoji, sua amiga de infância, com quem qualquer um imaginaria que eles são um casal, mas que após um beijo repentino e sem graça que surgiu entre eles, a relação não progrediu para além disso, frustrando as expectativas de Takuji. Mas nada que pareça importar o suficiente para ele. Nada, desde o cinza, parece importar o suficiente para ele. Durante as aulas, antes de dormir, no café da manhã, nos intervalos, o mesmo pensamento flui por sua mente: eu deveria morrer. Para Takuji, contemplar seriamente a morte era a única maneira pela qual ele poderia se sentir vivo. Os vários elementos que a morte acarretava, dor, perda de sangue, medo, ainda permaneciam tangíveis dentro dele. Ele poderia entender claramente o que era a morte. Para Takuji, ponderar sobre o reino desconhecido da morte foi mais fácil do que refletir sobre a vida que ele estava atualmente vivendo. Mas algo nele não permitia que morresse. Talvez coragem? Uma reportagem relata uma suposta moda entre os jovens quanto a falar dessas práticas e praticar esse auto-extermínio. O comentarista correlaciona isso ao desejo por atenção e à ausência de habilidades sociais, que tornem essa pessoa em questão interessante em um círculo social. Takuji sabe que isso é estúpido, mas pensar que poderiam achar que ele é assim o desmotiva fortemente a fazer qualquer coisa contra si. E tudo isso se intensifica com Kana, uma garota que ele conhecia em um prédio abandonado perto de sua casa. Estudante da mesma escola que Takuji, Kana possui um interesse mórbido pela morte, um fascínio que a fez estudar e buscar por todas as formas distintas de violência, enquanto ela mesma arremessa felinos de rua embrulhados em um saco plástico pelos andares do prédio. Ela com certeza não
uma boa pessoa. A atração que os dois sentiram foi imediata. Ambos mórbidos, ambos distantes, ambos doentes. E nisso, começaram a se encontrar em segredo no prédio abandonado, enquanto Kana compartilhava seus conhecimentos esotéricos e sombrios. Conhecimentos não mais distantes que os de Kumoi, uma garota estudiosa que parecia ter um brilhante futuro segundo os professores, mas que de repente apareceu espalhando conspirações pela escola, afirmando que foi violentada por alienígenas e que eles pretendiam devastar o mundo inteiro em breve. Enquanto a mesma era aproveitada por Midou, um valentão da escola supostamente envolvido em coisas não tão legais. Nesse contexto, acompanhamos as primeiras horas do jogo, o dia a dia escolar de Takuji. Jisatsu no Tame no Hyakuichi no Hou tem aproximadamente 7 horas de extensão, e aqui já entra dois dos principais problemas da obra. O primeiro, que é explícito logo nos 10 primeiros minutos, é o fato de que é um Nukige, ou seja, um tipo de jogo voltado às cenas eróticas. Podemos falar especificadamente sobre esse tipo de conteúdo na ficção em outro momento, mas logo nas primeiras poucas horas de leitura de Jisatsu 101, somos afogados em cenas eróticas, o que já era presente em Shayoushi e no Tsunosora original, mas aqui faz menos sentido e é menos convincente que em Shayoushi, que usa do Eroguro para apresentar as diferentes questões que quer tratar, mesmo que ainda faça desnecessariamente em excesso, o que me faz pensar que a forma com que o Denpa se manifesta em sua origem está diretamente ligada com esse lado pornográfico da coisa toda. Narrativamente, é como se o erotismo fosse a representação da animalização dos indivíduos, a obcecada civilização e sanidade cedendo mais a pulsões destrutivas e bestiais, o que é interessante, mas na prática é excessivo o suficiente para com certeza ser só para vender pornografia mesmo. As cenas H que parecem só querer expor o quão degradada está as mentes dos personagens em questão poderiam ser até que um elemento interessante se não fosse o segundo problema que deixa tudo mais maçante. O jogo é curto demais. Não sabemos muito sobre a produção dessa visual novel, mas vendo a qualidade das artes e o desenrolar da trama fica claro que muita coisa aqui foi feita às pressas, sem um capricho final para tornar tudo devidamente adequado. Há boas ideias e coisas que poderiam ser bastante interessantes se melhor trabalhadas, mas a forma com que ocorrem é rasa e confusa demais pelo como é contado, assim como a falta de envolvimento melhor entre os temas abordados, visto que a partir da segunda metade do jogo as coisas mudam drasticamente. Isso dói. Um dos garotos do grupo de Midou se mata ali mesmo, na frente de todos. Kumo estava sendo aproveitada por Midou e seus comparsas, se aproveitando da fraqueza mental da garota para enganá-la e convencê-la a fazer atos orais com eles. Takuji foi arrastado e preso a ver aquela degradação quando, de repente, o ato aconteceu. E não foi um caso único. De repente, toda a escola começou a se banhar em sangue por todos ali, enforcando, cortando a própria garganta, brigando entre si. Algum tipo de surto coletivo, uma histeria coletiva de uma hora para outra tornou o ambiente pacato e uma súbita carnificina. Mas para Komoe não havia surpresa. Ela afirma, em Chalice, uma arma biológica plantada no subsolo pelos alienígenas que emitiria ondas que destruiriam a humanidade. Essa coisa foi a que Komoe sentiu violar o seu corpo na nave alienígena. Em algum momento, ela conseguiu fugir e estudar os textos alienígenas antes de voltar à Terra, mas o pensamento perverso de repente já estava plantado em sua mente, o que fez ela propor a coisa toda ao grupo de Midou antes da cena que acabamos de ver. A coisa toda não faz sentido, parecem só delírios de uma mente que tenta anestesiar o trauma com ilusões. A trama deixa isso de forma mais genérica e pornográfica possível. Mas, se Komoe está errada, se essas ondas de suicídio liberadas por um ataque alienígena é uma ilusão, o que está causando as mortes em massa? Takuji salva Samono de um ataque de bullying de seus colegas enlouquecidos, bullying esse que ela já suspeitava que a tímida garota sofria. Apesar dela se mostrar estranhamente conivente em ser urinada em público pela bullying enlouquecida. E depois salva Kana, que sobreviveu de alguma forma à onda, mas está com a mente afetada por ela, no limiar da sanidade, sobre um monte de cadáveres. E após isso, temos a escolha de ir ao refúgio preparado por Komoe para fugir das ondas, ou ir salvar Momoji, que ainda deve estar em sua sala de aula. O jogo nos dá várias escolhas, algumas delas nos levam a alguns poucos finais ruins abruptos de Game Over, tipo o Tsukihime, que foi provavelmente a inspiração dele já que foi lançado um ano antes. O que na prática é só uma tentativa bem falha de emular a mecânica do clássico da Type Moon, visto que esse jogo é bastante linear e a maioria das escolhas apenas mostram algumas cenas extras antes de voltar à história principal, sem alterar de verdade ou só causando esses bad endings abruptos de Game Over que são poucos e bem fraquinhos se comparado com os da Type Moon, e até com Sound of Drop lançado anos depois e enfocado só nisso.
Momoji é salva por um triz de ser morta, enquanto as ondas também começam a afetar a mente de Takuji, estimulando seus pensamentos distorcidos e de auto-sofrimento. A morte já finda seu comportamento diante da morte. Uma sala branca. Um pássaro azul como o céu, enjaulado em cima da escrivaninha ao lado da cama. A tranquilidade do espaço só não parecia maior que a confusão que penetrava a mente de Takuji, deitado naquela cama de metal. Você acordou de novo. Uma voz tranquila de um homem ao lado da cama. Professor. Ele conta que Takuji é um paciente daquele hospital. Takuji tem uma condição neurológica estranha, que o neurologista tem estudado. Takuji tem lapsos de memória, perdendo-as com frequência e repondo novas do lugar. O professor suspeita que essas novas memórias sejam conteúdos de seus sonhos, fixando como memórias reais em seu cérebro, que serão posteriormente perdidas e reescritas mais uma vez. Eu não consigo acreditar. Como posso acreditar que esse mundo também não seria uma mentira? Mas talvez realmente faça mais sentido esse mundo do que o que Takuji brevemente relatou ao profissional. Um mundo onde há ondas suicidas, mulheres que cedem aos seus desejos e com monstros subterrâneos parece palpável para você? Um mundo pautado nas leis da física, da probabilidade. Uma resposta bastante naturalista, mas razoável que conforta o conturbado garoto na cama, mas que pesa a melancolia do que ele acreditava. E pela porta, uma enfermeira chega com outro paciente. Ela fica agressiva constantemente entre seus surtos. Então, não se assuste. Acreditamos que ela replica histórias que ouve enquanto crê fidedignamente nelas. Bom, obviamente isso é um produto de parte dos sintomas psicóticos. Mas ao se levantar e tirar a mordaça da boca da garota... Sim, esses são os melhores momentos do jogo. Takuji desperta de seu transe por pouco, levando Momoji até a sala que Kumoi chamou de refúgio, onde lá encontra também Midou e a professora Kinjou. Com o elenco todo reunido e colando papel alumínio nas paredes e janelas, segundo Kumoi, isso irá proteger das ondas de Enchelis. Inicia então a segunda metade do jogo, completamente diferente dos atos que vimos até então. A partir daqui, a trama se volta inteiramente para a sobrevivência dos personagens no espaço enjaulado da sala de aula, com os recursos limitados que Kumei armazenou. O jogo muda drasticamente. Positivamente, a trama fica muito mais interessante de se ver, com eles tendo que lidar com estresse, recursos limitados, que Kumoi não revela para evitar ansiedade desnecessária, e confiança entre eles. Isso tudo consegue ser bastante convincente, mesmo com os problemas de escrita de hora ou outra. Mas, por outro lado, negativamente, esse ato também trabalha seus personagens de forma muito diferente do que vinha sendo até então. Parece até que estamos lidando com personagens diferentes. Takuji deixa de ter seus pensamentos mórbidos e distorcidos, agindo como uma pessoa normal, e até sensata quando é posto como um líder. Kana, que tem tendências lúgubres ainda piores que a do principal, também age de forma completamente normalizada. E a própria Kumoi passa a agir como uma grande estrategista de sobrevivência, como se fosse a conspiracionista que estava certa e séria contra tudo, semelhante ao que vemos com esse mesmo tropo em Rua Cloverfield 10. É como se no começo do jogo todos os temas sobre antipatia com o outro, depressão, morte e sociedade, temas que o jogo colocou à mesa para trabalhar pelos personagens no futuro, foi de repente jogado fora pelo plot twist. Esse desperdício evidencia um dos fortes problemas de escrita de narrativa que acompanham todo o jogo. A obra foi produzida pela empresa Duke, que não sobreviveu depois da produção do jogo, assim como Craftwork após Sayonara OST, mas essa conseguiu lançar coisa nova recentemente por algum milagre. Mas a Duke não teve essa sorte. Não sabemos quase nada da produção do jogo, então apesar de ser fortemente provável que realmente não houve revisões minuciosas, pelo que vemos do produto final, a questão fica em aberto se foi incapacidade dos criadores ou por mau refinamento das ideias pensadas. Pode parecer que talvez o planejamento do roteiro tenha sido modificado em algum momento, levando a tantas mudanças na trama, mas acho improvável, visto que há sim algumas questões que anteriormente são deixadas como pista e aqui passam a ser um pouco mais abordadas, sendo elas nos momentos em que Takuji conversa com Samono ou Kana na noite, a nossa escolha. É nesses momentos que teremos o passado delas e as suas revelações, que infelizmente serão tratadas de forma mecânica demais, desperdiçando o potencial de suas histórias, mas ainda contribuindo para o que parece se tornar a nova temática geral, o desamparo. Samono sempre foi uma garota solitária devido à sua saúde frágil, e mesmo após a melhorar isso não mudou. Ela ficou surpresa quando o homem mais velho a chamou para almoçar em troca de dinheiro, mas não conseguiu recusar. Ela sabia muito bem das intenções dele, mas ela nunca sentiu que sua presença seria desejada por alguém, então não conseguiu recusar. A cada vez que ela ia a encontros com esses homens, ela ganhava mais e mais, mas ainda recusava sexo. Com esse dinheiro, ela conseguiu comprar roupas melhores e até pagar almoço para suas colegas de classe. Ela era o centro das atenções,
finalmente. Ela sabia que isso não era amizade, ela sabia que presentear seus colegas com presentes caros não era amizade, mas ela se sentia bem com isso, se sentia vista, presente, superior. Ela precisava de mais. Em algum momento, o sexo não parecia mais relevante para ela. Ela conseguiu mais dinheiro com isso. Seu amigo imaginário, que representava toda a contradição em sua mente, desapareceu após não conseguir mais convencer a jovem. Samono se apaixonou pelo garoto que se tornou seu irmão após o casamento de seus pais. Ela queria tentar ter um relacionamento com ele, mas era suja demais para isso. Essa será a última vez. Mas nunca era. Eu amo ele, mas também preciso do dinheiro. São duas coisas diferentes, dois amores diferentes. Conforme mais o dinheiro acumulava em sua conta, conforme mais luxo e poder aquisitivo Samono parecia ter, mais insuficiente tudo isso parecia. Samono realmente pode dizer que ama Takuji? O passado de Samono é interessante pelo quão real ele consegue parecer, principalmente sobre o poder que a pornografia parece dar, parecendo fazer dela uma opção tão viável, visto o quão degeneradas as pessoas são para pagar tão caro por essas coisas. Mas essa história também pode ser análoga a qualquer busca desenfreada por poder, que pode iniciar de motivos justos ou de alguma carência, e em algum momento se perder em uma ausência de motivo. Simplesmente poder, para suprir um vazio que nunca foi adequadamente preenchido, possibilitando também problemas em encarar a vida sem isso e seus próprios sentimentos. Samono é aceita por Takuji apesar de tudo. Ela afirma ter se arrependido após refletir sobre tudo isso nas condições extremas que estão. É uma pena a trama deixar tudo isso de lado após esse momento de desabafo, então não temos como saber como Samono irá encarar suas óbvias recaídas de seu comportamento condicionado a isso. O mesmo problema de roteiro cai sobre Kana, em seu desabafo noturno. Ela relata sobre uma ex-namorada que conheceu em um colégio feminino que estudou. Ela sempre foi rebelde, não se encaixava com as outras alunas, mas essa garota parecia diferente. Seu relacionamento escalou rápido, de colegas para amigas e então amantes. Contudo, Yuki tinha um problema. Yuki tinha um pai abusivo. Uma mãe incapaz de fazer qualquer coisa crendo que esse era o seu destino. Desamparada. O que se liga ao que Kana fala quando vamos a salvar durante a onda. Ela cita os experimentos de Seligman. O psicólogo separou cachorros em dois grupos. Um dos grupos foi colocado em uma jaula com corrente elétrica, que iria dar pequenos choques ocasionais. O outro grupo foi colocado em uma jaula idêntica. Contudo, havia um dispositivo que desligava o sistema de choques. Após um período, Seligman mudou as jaulas, para jaulas com saídas fáceis para ambos os grupos, mas com choques para ambos também. O resultado foi que os cachorros que estavam no segundo grupo fugiram facilmente ao notar que não havia como desligar a corrente elétrica como antes, mas os cães do primeiro grupo apenas aceitaram os choques, mesmo que uma possibilidade fácil de fuga estivesse a seu dispor. Desamparo aprendido. Esse é o conceito dentro da psicologia behaviorista. E apesar desse experimento ser questionável eticamente, ele revela algo crucial. Diante de estímulos adversos, diante de fatores negativos que parecem inevitáveis, resta aceitar. E isso, em contexto de psicoterapia, se mostra plenamente aplicável aos humanos. As pessoas apenas aceitam quando algo parece imutável. Quando algo parece ser uma regra inerente da sociedade, do mundo, as pessoas se calam para a dor, assim como aprendem a se manter em situações mesmo quando aquilo faz mal. O que Freud chamaria de compulsão à repetição, a curiosa tendência humana de repetir situações dolorosas, mesmo entendendo que elas são problemáticas. Ele teve que reformular sua teoria para explicar isso. Sua psicanálise acreditava ser uma falha no inconsciente ao tentar internalizar situações ruins, que por alguma razão não conseguiam ser dirigidas simbolicamente pelo inconsciente, que estimula então as pessoas a repetirem inadvertidamente essa situação até que o processo simbólico se conclua por completo. Já o desamparo aprendido, sendo parte da psicologia behaviorista, explicará como nada mais que condicionamento do corpo ao ambiente. O organismo deixa de dar atenção à mudança e se restringe à adaptação passiva. Skinner, em Sobre Behaviorismo, liga muito a adaptação do organismo ao ambiente com a adaptação por seleção natural de Darwin, pois mesmo processos problemáticos como o desamparo aprendido são respostas ao ambiente, buscando sobrevivência, por mais que causem problemas de saúde mental, como ocorreu com os cachorros do experimento. A mãe de Yuki estava desamparada demais para fugir. Ela só aceitou. E quando Yuki e Kana planejam o homicídio do homem e a morte conjunta das duas por overdose em um quarto de hotel, elas não esperavam o pior. Yuki morre, mas Kana sobrevive, assim como o pai da primeira. Daí a obsessão pela morte vinda de Kana. Daí o desejo de ter uma morte valiosa, mas a incapacidade de realizar novamente um ato tão bruto, mesmo que ela mesma negue fortemente isso e mate os feridos no prédio abandonado para ver a morte. Ela aprendeu a viver nesse contexto,
Esse desamparo é o mesmo de Takuji, incapaz de aceitar sua vida, mas incapaz de sair do ciclo de pensamentos fúnebres. Ou era, já que desde que a loucura das ondas começou, ele virou uma pessoa normal como Kana também. Mas é muito interessante como as histórias diferentes desses personagens abordam essa questão tão real do desamparo, frente ao contexto absurdo que eles estão enfrentando, e se estende para a situação deles mesmos. A qualquer momento, qualquer um poderia sair daquela sala, mas todos escolheram ficar mesmo com estresse, mesmo com desconfiança. Eles escolheram pois sabiam que lá fora algo poderia ocorrer, a onda final que destruiria toda a vida na Terra. Kumoi não sabia quando viria, mas poderia ser daqui a 1 hora ou 1 década, mas sabia que viria. E por mais que essa incerteza e todos os absurdos dela fossem fortemente questionados na mente de qualquer um ali, as mortes eram reais. Eles viram. Essa prova era suficiente para, por medo, se instaurar na incerteza de todos eles e aceitarem a terrível situação onde estavam. Qualquer um poderia sair a qualquer momento, mas o medo o desamparou. Midou descobre que Kumoi estava comendo escondido a comida que deveria ser dividida para todos. Ele espanca a garota e toma a chave da sala do depósito dentro do refúgio, e se auto-intitula o novo líder no lugar de Takuji. A professora estava coloiada com ele, é uma surpresa, mas o resto não. Era extremamente óbvio que isso iria acontecer. A partir daqui, as cenas estranhas e eróticas voltam, e o jogo seguia para um momento bem mais sofrido e agonizante de se ver. Kana é violentada tanto pela professora quanto por Midou, e quando eles planejam matar o ditador usando o corpo de Momoji para seduzir ele, Momoji se nega a receber qualquer toque daquele homem e dedura seus amigos em troca de se salvar. Essa cena dá uma certa raiva. A idiota realmente acreditava que ficaria tudo bem e que daria certo? Midou espanca e torce os braços de Takuji e viola também repetidas vezes a Momoji. Não só ela recebeu o que mais temia, como também viu o garoto que ela supostamente amava ser humilhado e espancado por culpa dela. E ela sabia disso. Entendo que a situação é desesperadora, mas Momoji é inútil o jogo todo e ainda é uma traidora que não coloca a cabeça no lugar, mesmo quando todo mundo está desesperado e tentando resolver a situação da melhor forma possível. Esse problema talvez seja um dos maiores dessa parte do jogo. Não basta os personagens perderem parte do que os caracterizava e seriam os problemas que o jogo trabalharia em sua temática. Eles, além disso, conseguem se tornar inúteis para o segmento da trama. Kumoi e Midou são os secundários que fazem a trama seguir muito mais que o protagonista e as heroínas principais. Então, qualquer coisa que poderia ser explorada no relacionamento de interações de suas próprias peculiaridades nesse contexto bizarro de confinamento é desperdiçado completamente. E é aqui que temos a grande revelação. Após ser espancado, Takuji desperta mais uma vez na Sala Branca. Kumoi morreu momentos antes, quando tentou matar Midou, levando o jovem a assassiná-la. Mas ali, ela estava, na frente de Takuji. E então revela: você me criou, você me fez vir à existência pois desejava consolo, respostas, assim como você fez surgir o pássaro enjaulado na escrivaninha. Os sonhos de Takuji não são só sonhos. Takuji não estava doente. Na verdade, o professor estava afetando suas memórias, ocultando-as, temendo seu poder. O professor é o causador das ondas que devastaram o mundo. As ondas e o que realmente é o professor escondido por trás da aparência de homem são incompreensíveis para a linguagem, para a compreensão humana. Da mesma forma, a destruição da onda final não foi meramente concreta. O mundo como existência foi conceitualmente devastado pelo que quer que tenha acontecido. Tudo isso se foi, mas Takuji sobreviveu. O professor não é capaz de afetar o corpo de Takuji, nem de entender seus poderes. O cinza eram falhas nas memórias de Takuji, como se ele estivesse tentando recobrar a consciência em suas memórias disfarçadas de sonho. Bom, isso foi muita coisa. Não sei o quão eu gosto dessa reviravolta. É definitivamente o plot twist que revira tudo e é jogado quase do nada aqui. De novo, falta de aproveitamento de elementos para uma boa construção. A partir daqui tudo tomará um valor mais simbólico mesmo. Vemos em um breve flashback após a morte de Kumoi que ela de fato não foi violada por extraterrestres, mas sim pelo seu padrasto fantasiado de que abusava há tempos enquanto ela acreditava estar em algum pesadelo. O que não faz tanto sentido já que ela descreve que estava paralisada enquanto ocorre, mas em algum momento ela conseguiu se mover livremente ao desejar atacar o suposto alien nos olhos, crendo que isso seria o fim dos sonhos, só para depois descobrir que o alienígena era seu padrasto. Mas seguir com a narrativa de que eram alienígenas. Afinal, é mais fácil aceitar isso do que os atos de um homem que ela tanto se inspirava e se sentia segura. Algo pesado e que lembra o caso de Takashima Sakura em Tsuna Sorai Subahebi. Provavelmente foi de lá que se inspiraram, mas isso em Subahebi é muito melhor e bem feito, apesar de ter uns probleminhas também.
Mas eu vou parar de reclamar e aceitar os desperdícios que essa história corrida faz. Os aliens são ilusões, loucuras da mente traumatizada de Komoi, uma forma de escapismo psicótica para lidar com o trauma, mas que não se limita a apenas um mecanismo dissociativo de defesa, mas sim a crenças delirantes e persistentes interpretando a realidade, e não só reorganizando de forma suave as memórias do trauma. Komoi provavelmente desenvolveu algum transtorno delirante, e os aliens não são mais que fruto disso. Mas, ao longo da fuga para o bunker, tudo o que Komoi previu e aconselhou realmente ocorreu, como se ela não tivesse apenas seguindo seus delírios. Então, temos um sério problema de coerência aqui, que simplesmente não é explicado. Se Komoi tem algum dote que fez com que ela tivesse alguma iluminação que despertou esses conhecimentos de um desastre futuro, e ela, na falta de explicações, chamou o ser metafísico e seus feitos de alienígenas, isso não é explicado. Da mesma forma que não é explicado como Takuji despertou seus poderes após a destruição total do mundo, já que talvez ele sempre tenha os tido, só que estavam adormecidos. Afinal, ele sobreviveu a um apocalipse metafísico, né? Platão estaria muito orgulhoso dele. Takuji deseja um sorvete como tentativa de avaliar a verdade nas palavras de Komoi e o chão ciente deles. Com isso, ele encara o professor e simplesmente deseja que tudo, incluindo ele, desapareça, mostrando que nem um misterioso ser metafísico é capaz de enfrentar os poderes ontológicos de Takuji. Takuji então vaga pelo espaço, vazio, decidindo então criar mundos onde possa viver feliz. Mas em cada uma das experiências que tem, problemas surgem. Mesmo no mundo virtual, simulando uma realidade fantástica, pessoas importantes para ele sofrem. Mas em todos esses pequenos trechos que vemos desses mundos, Takuji se sentiu amado e viveu mesmo sob a inevitabilidade do destino. A obra trata esse conceito de forma bastante ocidental mesmo. Não há enfrentamento, não há aceitação, mas não um desamparo como nos demais personagens. Takuji entende com as suas próprias mãos que o mundo é como ele é. Não importa quanto tentemos redefinir as coisas. No fim, tudo volta para onde pertence. E por mais que fosse impossível imaginar um mundo em que todos seriam felizes, aquele mundo seria uma ilusão e cairia de volta para onde deve ir, pois ele mesmo é incapaz de criar algo que não é. Nós só podemos guiar para como as coisas devem ser. E mesmo ele é como é. Os sentimentos que ele sentia contra si mesmo se revelam mero orgulho. As coisas nunca vão como eu quero. Nunca pensei o quão mesquinho eu sou. Deu um empurrãozinho e bum, voltando ao mesmo padrão. Takuji não mudou por completo, mas ele aceitou. Não em um desamparo, mas encontrou verdade na aceitação e ali decide criar novamente o seu mundo. E por mais que esse mundo seja injusto e fadado ao fim, é o mundo que ele vive, é o mundo que deve existir. Novamente, o destino retomando as coisas para como devem ser. Não há desculpas para dar. As coisas são e Takuji é, mesmo no cinza, mesmo na dor. Ele decide seguir em frente. Ao seguir em frente, deixo o meu passado para trás. Então, eu conheço o novo eu. Mesmo que ainda veja o cinza, agora eu ando. Em frente. Recriando o mundo, Takuji desperta já em um momento em que seu corpo está atacando Midou, perfurando sua visão e dando um fim à tirania, apesar de não sabermos quanto tempo se passou entre essa cena e a última que vimos de Takuji sendo espancado e Momoji sendo atacado. Mas as ataduras no braço dele indicam que deve ser algum tempo depois. O suficiente para ele ter se recuperado das torções no braço, mas antes do fim de tudo. Assim, Takuji decide sair da sala. O encarceramento termina. As outras personagens permanecem na sala com medo da possível onda final, mas Takuji, com a heroína que mais acumulamos pontos com respostas ao longo do jogo, optam por acreditar no futuro. A sala, assim como já citei antes, representava a instância máxima e concreta do desamparo aprendido. Incapazes de lutar, se mantêm passivos à sua situação. Takuji decide seguir em frente, tentar, sair. Takuji estava livre. O final do jogo, assim como tudo após a revelação, é principalmente simbólico e faz menos sentido narrativo do que tudo antes da revelação. Takuji e a garota que foi com ele notam que toda a escola apodreceu e ruína em mofo, como se tivessem se passado séculos e não meros dias fora da sala. Ao chegar na sala do prédio antigo da escola, eles quebram a parede antiga com cadeiras e Takuji vê olhos espiando de volta pela fenda, o que é estranho. E sem explicação também. Ele surta brevemente a agressividade e logo escutam um estrondo. E pensam, esse tremor, esse som, deve ser a onda final. O jogo nos dá duas escolhas.
correr para o refúgio ou continuar demolindo a parede. Se corrermos, não voltaremos a tempo e a onda final irá derruir ainda mais a escola, apesar de não a destruir por completo. Takuji quase morre com uma dor e agonia que evade seu corpo de dentro para fora, mas sobrevive, diferente da garota que o acompanhou. Bad ending. Mas se você escolher continuar, eles continuarão tentando até rapidamente derrubar a parede, só para vermos a mesmíssima cena do bad ending, mas com um pós. Tudo desvanece em um branco infindável até que uma fenda de luz surge diante deles. A garota desperta, viva, e diante daquele resplendor, algo digno de uma aparição divina, sentem que escolheram a escolha certa e que poderão continuar. Eles sobreviveram, livres. Jisatsu 101 é uma avalanche de ideias desconexas com muito potencial. É triste que esse jogo tenha saído tão sem um refinamento melhor e que é extremamente improvável que receba algum remake ou algo do tipo, visto que a empresa sumiu. O jogo nem tem imagens de fundo ou de personagens e não sei dizer se isso foi planejado pela Duke. Poxa, nós não sabemos quase nada da produção desse negócio. Conforme mais o jogo anda, mais coisas não fazem sentido e nos resta aceitar apenas o simbólico mesmo. Takuji criar o mesmíssimo mundo fadado a ser destruído só faz sentido dentro da mensagem que as coisas são como são, incluindo nós mesmos. E esse final é totalmente ambíguo. A onda final realmente destruiu tudo? O Takuji tem poder para refazer o mundo novamente? O que foi que eles viram? O que era que estava olhando de volta para Takuji do outro lado da fenda da parede da sala do prédio antigo? Bom, por um lado, pelo menos em nível de mensagem, faz sentido, visto que a salvação e a esperança surgiram quando optaram por continuar, mesmo com o temor da onda final. O comportamento condicionado ao desamparo aprendido não venceu quando veio o estímulo negativo. A recaída não venceu a esperança. E isso talvez seja a parte mais interessante da obra, apesar de todos os problemas da aplicação da mensagem em si. Há ideias bem interessantes aqui, e as pequenas amarras ao longo do jogo mostram que não deve ter ocorrido a mudança brusca no enredo de última hora, mas que desde o início foi um verdadeiro vômito intelectual em cima de um show de pornografia, o que deixa ainda mais complicado de ler, já que nem isso tem função direita na narrativa ao longo das reviravoltas. O próprio Midou é um personagem super raso e só serve pra ser mal mesmo, mas em um dos bad ends de Game Over, em que ele mata Kumoi ao tentar pegar a chave, o Takuji se sente estranhamente identificado com a violência, evidenciando a antítese entre Midou e Takuji, como se a obra quisesse estabelecer o paralelo entre eles. Takuji seria como Midou se permitisse a perversão e a insanidade tomar o controle sobre a sua civilização. Takuji apanhar tanto e ser tão cauteloso enquanto Midou é só destruição pura, pode simbolizar a luta do próprio Takuji em lidar consigo mesmo. Isso explicaria a vitória dele sobre Midou logo após seu desenvolvimento de personagem. Novamente, ideias boas, mas mal trabalhadas. Provavelmente, Tsui no Sora original tem falhas semelhantes quanto a ser curto demais, história com potencial mais rasa e demasia em cenas H, mas felizmente essa obra teve suas reescrituras que tornaram em uma história verdadeiramente interessante, e não só um Nukiga sombrio com potencial narrativo, apesar de ainda terem sim seus problemas, alguns bem significativos. Bom, Jisatsu 101 é o pior dos três, mas com certeza não é algo tão esquecível assim.